E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Força, energia. A gente vai começar então, a sequenciazinha de fontes energéticas, tá? Ou matrizes energéticas, tanto fez, tanto faz. Acredito que a primeira coisa que a gente tenha a observar é uma só, que fonte energética é diferente de energia elétrica, tá? Então, o princípio básico é exatamente esse: é uma forma de produção de energia, ou seja, qualquer tipo de forma de produção de energia. E principalmente as formas de produção de energia, elas vão evoluir junto com a humanidade. Então, se você pensar no período colonial, por exemplo, a gente não tinha energia elétrica, né? Então você utilizava forças do quê? Bom, você utilizaria a força dos ventos nas caravelas, né? Mas não é força eólica, né? É só a força do vento mesmo. Você teria, por exemplo, na agricultura, nas moendas de cana, a força motriz, que pode ser tanto dos animais quanto também a força dos escravos, né? Para girar tudo isso. Então, quanto mais nós nos aproximamos da nossa realidade, maior vai ser a produção de energia e principalmente maior vai ser a evolução. Então, sobre energia elétrica, a gente vai falar só no período da segunda revolução industrial, né, que já é quase 1900 por aí. Então, lembre-se muito bem disso, tá? A produção de energia, ela vai sofrer uma evolução. A energia elétrica é uma delas, né? É que acontece que nós somos extremamente dependentes de energia elétrica. Eu nem preciso de argumentar muito, é só você se lembrar toda vez que acaba a energia, né? Parece que você fica lá um tempão, a hora não passa, ah, não, peraí que eu vou fazer tal coisa. Aí você vai ver, nossa, usa energia elétrica, não tá sem. Então é um negócio bastante depressivo quando a gente fica sem energia elétrica, né? Porque o nosso mundo é dependente, beleza? Um outro ponto, um outro fator é exatamente a diferenciação entre energias renováveis e as não renováveis, tá? Então existe uma notória diferença. Então bora lá, ó. As renováveis. As renováveis, então, elas podem ser recriadas em curto prazo, né? Mas antes disso, acho que tem aqui, ó, né? Learn about the force, Luke. Ou seja, a gente vai aprender sim sobre a força, a energia, né? Ficou muito bom esse GIF, né? Vocês conseguem ler a boca dele? Claro, tá vendo? Então, acontece o seguinte: se você tem na sua cabeça o conceito de que energia renovável é energia que você consegue recriar, reproduzir, eu adicionaria só uma coisinha. É o que você consegue recriar, reproduzir em um curto período de tempo, tá? Por quê? Porque as não renováveis você também consegue reproduzir, só que vão demorar aí, sei lá, 250 milhões de anos, né? Então não vai rolar de você sentar lá e ficar esperando, né, esse período. Você até pode sentar lá e ficar esperando, você vai virar um belo de um fóssil. E talvez com essa idade aí, bem difícil. Mas enfim, então elas podem ser recriadas e reproduzidas em um curto período de tempo. Elas vão produzir menos poluição, né? São as mais limpas, portanto, e também podem ser chamadas de fontes energéticas alternativas. E por que alternativas? Porque elas são uma alternativa ao uso do petróleo, beleza? Aquela pergunta que fica, fala, nossa, e qual delas que vai substituir o petróleo? Nenhuma e todas, tá? Ou seja, dependendo do uso, você tenta substituir por uma fonte renovável, dentro das possibilidades. Por isso que todas elas passam por aprimorações, né? Aprimoramentos aí constantes, beleza? Porque nós somos dependentes do petróleo, porque o petróleo ele é muito eficiente na produção não só de energia, mas também de outros elementos. A gente vai ver. As fontes renováveis, então, ó, a gente vai ter, né, a produção de energia através do fogo, né?
Então, a biomassa, a hidroeletricidade, a eólica, a solar e a geotérmica. Não tem só essas, tá? Tem mais algumas, mas a produção por elas é bem pequena, é bem menor. Você entendeu? O foguinho aí é energia, né? Podendo ela ser elétrica ou não. Daí, ó, as vantagens. Respeito ao meio ambiente, né? São mais seguras para a saúde, são ilimitadas porque você consegue reproduzi-las, vão oferecer maior flexibilidade. Por quê? Porque daí você consegue diferentes formas para diferentes usos, né? Não geram resíduos de difícil tratamento, assim como é o caso da energia nuclear, né? Favorecem a independência energética. Ou seja, se você consegue adaptar diferentes formas de produção renovável, você não fica dependente do petróleo e das variações de preço dele, né? Beleza? Então daí, ó, as não renováveis. Ó, we'll use the force. Isso ficou muito bom também. Então, as energias ou fontes não renováveis, elas não podem ser reutilizadas e elas só serão recompostas a partir de um grande período de tempo. E com isso eu quero sim dizer para você do tempo geológico, né? Ou seja, você começa a pensar em tempo geológico a partir de alguns milhões de anos, né? Essas fontes, por elas terem característica, né, em sua grande maioria, elas são combustíveis fósseis, elas vão liberar muitos poluentes. Né? Por quê? Porque então você vai queimar, por exemplo, no caso do carvão mineral, você queima o carvão mineral e ele vai liberar um monte de fuligem, né? Que está contida ali nele. Então, logicamente que isso vai gerar uma produção de resíduos, que na sua grande maioria são nocivos, né? A outra questão é que eles vão possuir então uma quantidade restrita. Então quer dizer o seguinte, os outros daquilo lá acabou, né? E até pouco tempo atrás essa ideia, esse conceito não era exatamente assim que o homem tratava, né? Acontece um fato muito notório, muito interessante, que é o seguinte: quando o homem vai para o espaço, né, numa missão da NASA, eles vão virar, tipo assim, levar um monte de câmera fotográfica e tudo mais, tal, mas pensando em fotografar o espaço, a Lua, né? Eles tinham até a quantidade de fotos e tudo mais que deveriam tirar. Beleza. Acontece com o astronauta, vira sua câmera e tira uma foto da Terra. Uma revolução quase acontece na Terra. Por quê? Porque os outros planetas a gente conhecia, a gente já tinha foto, já tinha um monte de coisa. Mas pela primeira vez a gente teve uma imagem do nosso planeta completa. E a gente se apaixonou pelo nosso planeta, porque realmente ele é o mais bonito, né, dos planetas que a gente consegue ver. Então, logicamente que isso acabou transformando alguns conceitos. Né? Tipo assim, meu, o que, que nós estamos fazendo com o nosso planeta? A gente olha todo o universo aí e tudo mais, mas e o nosso planeta? A gente não cuida, a gente está destruindo ele, né? Isso acaba então criando uma transformação do ponto de vista de como tratar o nosso planeta. As fontes não renováveis, ó, petróleo, gás natural, carvão e energia nuclear. Beleza? Essas então as fontes não renováveis de energia. Tem alguns outros aí, mas como eu já disse também, a produção através deles é bem pequena, né? Tem, por exemplo, o xisto pirobetuminoso, que você vai lá, cria um processo de extração e você praticamente você extrai petróleo dele, né? Desse tipo de rocha. Mas então ele acaba não entrando aí porque é pequena a sua produção. Beleza? E daí, ó, a gente tem algumas observações sobre a matriz energética do Brasil. O que vem a ser a matriz energética? É você analisar quais são as formas de produção de energia, né, de um país. Então, isso aí vai dar a sua matriz energética. Beleza? Então, ó, a matriz energética do Brasil é uma das coisas que nós podemos nos orgulhar. Por quê? Porque todo o mundo tenta ter uma matriz como a nossa.
mas a nossa acaba então sendo bem mais interessante. Então, olha só, nós produzimos quase metade das formas de energia no Brasil de modo renovável. Então, quando você compara com a OCDE, que é a Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Econômico, né? Pode jogar aí dentro aí um pacote de umas 20 maiores economias aí do mundo, né? O mundo, então, né? Esqueci de falar a porcentagem da OCDE, 9,5% apenas, né, de fontes renováveis. Do mundo, 14,2%. Você pode ver que esse dado é de 2016. Então, primeira ideia para você, guarda mais ou menos só esses números, tá? Não precisa decorar eles, né? Fazer tatuagem. Por quê? Porque exatamente esses números eles vão sofrer variações. E a gente vai ver isso no decorrer dessas aulas de fontes energéticas, beleza? Então, olha lá. Aqui, quando a gente olha então para o Brasil, 43,5% de fontes renováveis. Então, as renováveis estão aqui, ó, de azulzinho, né? E as não renováveis estão aqui. Você até pode olhar e falar assim, mas ainda é maioria não renovável. Beleza, compara com o resto do mundo, né? Então, no resto do mundo é bem pior. Das não renováveis, então, 64% é petróleo, né? 21% gás natural e 9,8% de carvão mineral. Então a gente nota que existe aqui uma clara tomada aí de petróleo, né? O óleo é petróleo. E daí, quando a gente olha para as renováveis, a gente vai ter etanol e bagaço de cana com 40,1%, né? Hidrelétrica, né? 28,9%. Quando você pensa em todas as formas de produção de energia, né, a quantidade aí de hidrelétrica vai ficar até parecendo pequena. Mas quando a gente olha para a produção de energia elétrica, a hidrelétrica é top aqui no Brasil, né? A gente produz muito. Então, quando você junta o etanol e o bagaço de cana e a hidrelétrica, você vai ter um potencial muito grande, né? Beleza? E daí, ó, uma outra imagenzinha só para que você entenda um pouquinho melhor a comparação do Brasil com o mundo. Então, ó, petróleo, a gente é mais dependente que o restante do mundo? Mas esse número aí, ó, essa dependência nossa, ela deu uma melhoradinha, né? Principalmente porque agora a gente não importa tanto petróleo por conta do pré-sal. Mas daí, comparado com o mundo utiliza menos petróleo que o Brasil. Gás natural, o mundo utiliza mais, né? Carvão mineral, que é péssimo, o Brasil utiliza bem menos, né? E também a fonte de energia aí, termonuclear, que é o urânio, a gente produz menos energia através dela. E quando nós observamos a parte dos renováveis, a gente vê que o Brasil produz bastante e principalmente dá para aumentar muito, né? Então, hidráulica ou hidrelétrica, tá? A mesma coisa, 11,5%. Mundo, 2,5%. Humilhamos. Sim, pior ainda fica quando você vê a biomassa. 27,6% biomassa, tá? O etanol, o bagaço de cana, biodiesel e tudo mais. 27,6% e o mundo 9,9%. Toma, mais uma lavada. Beleza, e depois a gente perde aí, tá? Porque biomassa, quer dizer, eólica 0,3%, o mundo 0,5%. Mas acontece que esse número é até interessante, porque quer dizer que o Brasil vai conseguindo ampliar bastante sua forma de produção eólica. Para solar, então, nossa, muito, muito mais. Então quer dizer que dá para a gente deixar a nossa matriz ainda mais renovável? Sim, e a gente precisaria estar bastante preocupado com isso, pensando nisso, né? Por quê? Porque as fontes renováveis, a longo prazo principalmente, elas acabam sendo mais baratas e mais interessantes que as não renováveis, né? A geotérmica é zero do Brasil, por quê? Porque a geotérmica você precisa de ter encontro de placa tectônica, né? E aqui no Brasil não tem, beleza? Então, portanto, o nosso é zero. Essa imagenzinha aí, ó, é praticamente um olhar
novamente, né, daquele mesmo ponto, mas agora um comparativo com os países. Então, guarde aqui algumas ideias, tá? Mas como eu disse para você, não precisa decorar porcentagem. É só a grosso modo. Nos Estados Unidos, ó, a gente tem uma dependência de petróleo, né? Uma boa produção também com carvão mineral e com gás natural. Então você olha que os três primeiros e mais utilizados pelos Estados Unidos são fontes não renováveis. Ou seja, ponto negativo para os Estados Unidos. Brasil, petróleo bastante dependente, né? Mas aí a gente acaba vendo, ó, que outras aqui do Brasil e também a hidrelétrica acabam salvando a gente, né? Dão aquela respirada, né? A China, petróleo nem tanto, mas a China utiliza muito a pior de todas, que é o carvão mineral, né? Na Rússia, a gente tem também uma grande produção através de gás natural. Entre os não renováveis, o gás natural é o melhorzinho, tá? Então a Rússia é bastante dependente de gás natural. Lembre-se também que esses países eles vão utilizar muito gás natural porque são países frios. Então, para fazer a calefação, ou seja, o aquecimento da sua casa e tudo mais, eles vão utilizar bastante gás natural. Da Rússia também é uma dependência aí de petróleo, né? Da Suécia não sei porque está aqui, deixa ela quieta, ela não é tão importante assim. Da Alemanha você vê que também é bem distribuído, mas é muito dependente das fontes não renováveis, né? Assim como o Reino Unido, ó, muito dependente de petróleo, né? E uma grande presença de gás natural, beleza? Se eu não me engano tem outro? Sim, tem outro com países diferentes, tá? O Japão, ó. O Japão, dependente de petróleo, na verdade o Japão é dependente de tudo, né? Principalmente de exportações, de importações. Então a maior vai ser o petróleo, né? Eles lutam constantemente para reduzir essa dependência, coçando o dedo. E daí a gente tem também uma grande presença aqui, ó, de energia nuclear. Os Estados Unidos a gente já viu bem divididinho, né? O Reino Unido, dependente de gás natural. A Alemanha, bem distribuidinha, né? A França, que não tinha aparecido no anterior, ela é muito dependente da energia nuclear, tá? A Índia também vai ter uma grande produção de energia através do carvão mineral e uma boa participação aqui também de petróleo, né? Mas aqui você nota também que ela dá uma rebatida com fontes renováveis, beleza? Mas o que é notável da Índia é o tanto que ela consome de carvão mineral. A China, olha só, absurdamente dependente de carvão mineral. E a Rússia, o gás natural, beleza? E daí, o que é o grande problema dessa questão toda? O grande problema está aqui, ó, China, Índia, Estados Unidos. Tem também um grande problema no Reino Unido, na Alemanha, na França, né? Mas esses três aqui são muito notáveis. Porque, ó, maior economia do mundo, maior população do mundo e segunda maior economia. A Índia, segunda maior população do mundo, com clara tendência a se transformar na maior população do mundo. Então quer dizer que para o futuro também o prognóstico não é muito bom, né? Seria bem melhor então a gente tratar dessa questão atualmente, digamos assim, vamos remediando para ver se dá uma melhorada. Deixa eu só ligar aqui meu notebook, né? Deixa ele carregar. Ficou até mais clarinho aqui para mim. E daí eu voltei. Acho que aconteceu. Mas enfim. Então, ó, a Genkidama, energia de todos, né? Deixa o Goku quieto aí. A gente vai começar então falando aqui das fontes não renováveis, tá? A gente vai fazer a sequenciazinha que vai começar com petróleo, tranquilo? Então o petróleo, antes de mais nada, ele é um hidrocarboneto de origem fóssil, né? Na verdade, um hidrocarboneto fóssil de origem orgânica.
Existem aí algumas divergências de como o petróleo é formado, mas essas diferenças aí, essas divergências, são só para ter tipo aquela certeza absoluta, né? Falando, então, peraí, então se eu fizer tal coisa, vai ter petróleo aqui. Então, a gente não consegue chegar a essa conclusão porque o petróleo vai precisar de alguns milhões de anos para ficar pronto. E exatamente a gente não conseguiu fazer esse teste, né? Mas enfim, por exemplo, a Petrobras é muito boa em achar petróleo e ela vai exatamente nas regiões que apresentam algumas características que são similares, né? Ou seja, eles vão para regiões com bacias sedimentares que já foram fundos do oceano. E daí, sempre que eles fazem isso, né, na maioria das vezes eles conseguem encontrar. Mas é lógico, você não vai achar petróleo em todos os lugares que você cavar, falar, aqui era o fundo do oceano, ela acaba, opa, achei, né? Não é tão bem assim. Então, classicamente, a ideia é a seguinte: você vai ter uma região que já foi oceano, então daí você tem uma grande quantidade de elementos ali que foram morrendo, né, de corais e tudo mais, e aí essa região ela é soterrada, né, e você tem aí pelo menos, tá, pelo menos uns 200 milhões de anos. Se embaixo você tiver uma rocha, deixa eu ver se eu coloquei outra imagem, coloquei, ó. Se embaixo você tiver uma rocha do escudo cristalino, ou seja, uma rocha que não é porosa, que segure tudo isso, esse resultado final, então, de tudo isso que foi soterrado aí, vai dar petróleo, tá? Essa é a ideia, digamos assim, primordial, né? Deixa eu só voltar, só queria ver qual que era. Então, a gente vai ter o planeta sendo dependente da produção de energia através do petróleo. Se você está pensando só em gasolina, em diesel, você pode ampliar muito mais o seu leque. Por quê? Você vai produzir energia não só dessa forma, né? Se você está pensando tipo assim, em caminhão, carro, avião, você pode ampliar bastante. Por quê? Porque existem setores de indústria que funcionam com esses combustíveis também, né? E a gente vai ter o petróleo abarcando aí uma grande porção aí de produções industriais, né? Petróleo esse que também é altamente poluente. Então a gente vai ter muitos derivados do petróleo. Então, ó, plástico, isopor, óleo diesel, gasolina, parafina, GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, né, que a gente utiliza nas nossas casas, produtos asfálticos, lubrificantes, né? Então, olha só, a gente vai ter uma grande produção aqui, né? De diversas formas, então, de combustíveis, mas não só isso. A gente tem, ó, plásticos, tecidos, borrachas, essências de perfumes, corantes, detergentes, medicamentos, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas, colas, né? Ou seja, somos completamente dependentes, né? Antes de mais nada, só pense aqui em uma coisa: se a gente utilizar todo o petróleo que nós temos aí, todas essas reservas, você não vai ter mais como produzir plástico. Pare e presta atenção na sua casa quantas coisas tem plástico, né? Você vai estar me assistindo por um celular ou por um notebook, que a base dele é plástico, né? E tinta, a caneta que você usa, tudo que você pinta, né? Enfim, bastante complexo, né? Então nós somos sim muito dependentes do petróleo, né? Petróleo esse que é concentrado no Oriente Médio. Deixa eu só ver qual é a próxima aqui, né? A grande concentração de petróleo no Oriente Médio é uma coisa que é notável. E aí você bem pode ver, ó, fala, não, mas a Venezuela possui aí a maior fonte. Da Venezuela a gente não tem certeza se eles estão falando verdade, né? Por quê? Porque eles não deixam ninguém lá ver se tem realmente tudo isso de petróleo. Mas a Venezuela tem grande quantidade de petróleo e de ótima qualidade.
né? Daí depois você pode bater o olho e falar, tá vendo? O terceiro é o Canadá. Beleza, mas olha toda a sequência para baixo, né? Então, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, a Rússia, a Líbia, eu falo Libéria, nossa, a Líbia, a Nigéria, né? Então, uma grande presença de reservas no Oriente Médio. É lógico que a Rússia não faz parte de lá, né? Mas enfim, então essas grandes reservas no Oriente Médio, elas são muito atraentes pelo seguinte: esses países, eles não têm um grande desenvolvimento econômico, eles não utilizam grandes quantidades de petróleo. Ou seja, o deles é para vender, né? Então, logicamente que vai ser bastante interessante você possuir uma reserva dessa. Então, olha só, no Oriente Médio, ó, você tem uma grande quantidade, né? Você até pode bater o olho e falar, nossa, mas aqui também, ó, é bem legal. Então, no Brasil não tem tanto assim não, e o consumo nosso é elevado, né? O da Venezuela, como eu disse para vocês, pode muito provavelmente ser mentira, né? Eles podem ter menos petróleo do que eles afirmam, né? Mas, enfim, no Oriente Médio, então, a gente tem uma grande concentração. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Isso aqui são os países, ó, que fazem parte da OPEP. Pode estar OPEC aí, mas esse OPEC é porque não é em português, tá? Então, a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, fazem parte, ó, Argélia, Líbia, Nigéria, Angola, Iraque, Irã, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, né? A Indonésia, Venezuela e o Equador. Então você nota que é uma liderança do petróleo, mas é como se fosse a liderança do petróleo de esquerda, né? Por quê? Porque eles são, na verdade, um movimento contrário à dominação dos países desenvolvidos desse recurso, tá? Eu acho que vocês ainda não devem ter aprendido sobre isso, mas eles formam um cartel. O que é um cartel? Um cartel é uma junção de componentes ali que eles deveriam ser concorrentes dentro do capitalismo, né? Mas na verdade eles se unem e eles se unem para ampliar seus lucros e na verdade controlar o preço de um determinado produto. Tá? Por isso que cartel é proibido. Mas acontece que quando o assunto é petróleo, o petróleo está um passo acima. Ele está, digamos assim, adiantado no negócio. Tá? Por quê? Porque o petróleo ele vai te dar um poder político, não só um poder econômico. Né? Então daí eles fazem de conta que eles não veem que a OPEP é um cartel. Deixa quieto aí, né? Deixa pra lá, beleza? E daí, ó, a gente vai ter aqui no Brasil o início da nossa história do petróleo com o ano de 1938, né, com a criação da Companhia Nacional de Petróleo. Mas acontece que em 1938 essa companhia aí, ela só fiscalizava quem extraía petróleo, quanto, sei lá o que, né? E a gente só... Ah, tá. Tem uma outra imagenzinha. É só para mostrar. Ó, tipo, a Arábia Saudita são os maiores produtores, tá? Os Estados Unidos produz muito mais que a Arábia Saudita, mas consome tudo. E ainda compra um monte da Arábia Saudita, né? Daí você tem o Irã também. Na verdade, qual que é a grande questão? A Arábia Saudita não consome quase nada do petróleo que ela extrai. Ela vende tudo, né? O Canadá, uma boa parcela do petróleo que o Canadá extrai, ele consome, né? E assim por diante, beleza? Era essa imagem aqui que eu queria, ó. Então, ó, em 38 você começa a ter o controle, mas você tem empresas que são norte-americanas, britânicas, todas elas aqui no Brasil. Em 1953, a gente tem o início de uma campanha para que o petróleo seja extraído só pelo Brasil, né? E pode ver que aí a Petrobras ainda nem existe. Então, a gente vai começar a ter o monopólio estatal do petróleo. Então, esse monopólio vai ser estabelecido
né? E a Petrobras vai ser fundada. Então a gente passa por essa transformação, beleza? Dentro de um período aí posterior, a gente vai ter a chamada crise do petróleo. O que vem a ser a crise do petróleo? A crise do petróleo é a transformação que eu falei para vocês. Quando o petróleo passa de ser um elemento lá para ter poder político, né? E é lógico que a crise do petróleo só poderia ter ocorrido no Oriente Médio. Então, o primeiro momento é a chamada Guerra dos 6 Dias. É uma guerra entre Israel e Palestina, né, basicamente, mas dentro do período da própria criação de Israel, Israel já toma praticamente todas as terras da Palestina. Então, por isso que você vai ter países como a Síria, o Egito, a Jordânia, o Iraque, todos aí envolvidos nessa guerra. Por quê? Porque, por exemplo, da Síria, os caras que estão lá, eles são palestinos, que foram expulsos das suas terras. E em todo o entorno, o único país que é judeu vai ser Israel. O resto é todo mundo muçulmano, todo mundo árabe, todo mundo com as mesmas culturas, mesmas tradições e assim por diante, né? E daí chega Israel lá. Então a gente vai ter a chamada Guerra dos 6 Dias, que vai ocorrer no Oriente Médio, que vai começar com Israel atacando o Egito. E Israel fala assim, o Egito estava querendo me atacar, então daí eu fui lá e ataquei primeiro. Deixa eu só ver se temos imagens aqui. Aqui, temos imagens, né? Você bem pode ver, que 47, 48, né? Você vai ter aqui o amarelinho sendo árabe, ou seja, Palestina, né? E esse, que cor que é isso? Cor de burro quando foge, aqui é o Estado judeu, né? E depois do pós-guerra, a gente tem todos os territórios ocupados por Israel, né? Isso vai ocorrer principalmente, no primeiro momento, na Guerra dos 6 Dias, Israel que começa mesmo. Israel chega e arrebenta com todo mundo. Em quanto tempo? 6 dias. 6 dias. Né? Depois tem a Guerra do Yom Kippur, em 1973. E nessa guerra do Yom Kippur foram os sírios, os egípcios, os jordanianos que atacaram primeiro. Mas mesmo assim, o poder bélico de Israel é muito superior. Principalmente porque, observe uma coisa, você já esteve na sua casa, algum dia bateu palma lá alguém e falou assim, você quer aprender um pouco sobre o judaísmo? Você já viu, tipo assim, alguma transmissão, alguma coisa, algum judeu chamando você para se converter ao judaísmo? Não, né? Não, por quê? Porque o judaísmo é uma religião que passa dentro da família. Então, as famílias são judias. E uma coisa que é notável, aí, 1967, fazia um pouquinho de tempo já, mas Israel é fundado devido, né, a grande desculpa para isso, é devido à Segunda Guerra Mundial, porque eles foram perseguidos pela Alemanha e tudo mais, né? Boa parte deles acaba fugindo para os Estados Unidos, uma parcela vai para o Oriente Médio, né? Então, pense só em uma coisa, o Estado de Israel e o Estado dos Estados Unidos, eles têm as mãozinhas dadas. Por quê? Porque tem bastante judeu nos Estados Unidos, tem muito judeu aí agora, né, no Oriente Médio, porque eles não estavam ali tão presentes, mas foram para lá. Então quer dizer que Israel é parceiro dos Estados Unidos e uma boa parcela das suas populações são da mesma família, né? Então, logicamente que os Estados Unidos, no mínimo, ou fornece armas, né? Fornecer não é dar, tá bom? É vender. E simplesmente os Estados Unidos querem mesmo que Israel aumente seu território na região da Palestina, em todo o Oriente Médio, porque assim eles podem ter acesso direto ao petróleo com um cara que é confiável, que é parente deles e que nunca vai virar as costas para eles assim do nada, né? Então, o que vai ocorrer? Depois da guerra do Yom Kippur, né, a gente vai ter Israel aí tomando uma área imensa, uma área muito grande. Mas, como eu havia dito,
Os Estados Unidos vão produzir bastante petróleo, mas são tão dependentes que eles precisam comprar ainda petróleo, né? E o principal parceiro deles no Oriente Médio com petróleo é a Arábia Saudita. Deixa eu só ver a próxima imagem aqui. A Arábia Saudita é um dos países que vai protestar contra o que Israel faz então no Oriente Médio, que é simplesmente sair tomando as terras de todo mundo. E os países desenvolvidos, Estados Unidos, não falam nada, né? O que vai ocorrer? Os países lá da OPEP, eles vão pensar de um jeito bem simples assim, ó. Lutar contra Estados Unidos, Alemanha, impossível, impossível. Mas beleza, mas eu consigo fazer uma outra coisa, que é exatamente deixá-los a pé, né? Então eles subiram o valor do petróleo, né? Então eles vão em 1973, que é a Guerra do Yom Kippur, né? Eles vão aumentar o valor do barril de petróleo de modo vertiginoso. Eles vão sair aí de uns 3 dólares mais ou menos, vão jogar lá para 15 dólares, né? E isso vai acabar criando uma crise mundial. Por quê? Porque o mundo era dependente de petróleo, só que o mundo não sabia disso direito, né? Então a Guerra do Yom Kippur, em 1973, cria essa crise do petróleo e aí eles aprenderam, né? Eles aprenderam que, na verdade, então, é aquela coisa, eles não são o dono do carro, mas quem põe combustível são eles. Então, na Guerra do Yom Kippur, eles subiram bastante o valor do petróleo. Depois da Revolução Iraniana, também, quando invade o Kuwait, também sobe. Ou seja, qualquer problema agora no Oriente Médio, o que eles vão fazer? Vão subir o preço do barril de petróleo, beleza? E isso, é lógico, vai dar uma resposta imediata nos países desenvolvidos. Daí, note que os maiores produtores mundiais de petróleo de 2017, né, continuam ali meio estável. Eu só coloquei essa imagem para você observar que o Brasil apareceu aqui agora, tá vendo? Né? Pós descoberta do pré-sal, o Brasil aumentou muito a sua produção de petróleo, beleza? E aqui no Brasil, onde está o petróleo? A gente vai ter esse mapinha aí, que é o petróleo chamado petróleo onshore, ou seja, o petróleo continental. A gente tem áreas aqui na Amazônia, ou seja, mais esse problema aí para a Amazônia, né? Tem que aguentar então extração de petróleo lá. Acontece que as regiões aí amazônicas, elas no primeiro momento elas estão praticamente sendo poupadas, né? Mas a gente tem a bacia do Amazonas, então, para extração de petróleo no continente. A bacia do São Francisco, tem esse nome por conta do Rio São Francisco. A bacia do Paraná, né, na região aqui, então, do Rio Paraná. E a bacia de Parecis, né? Mas essa produção ela é pequena, quase insignificante. Já a gente tem alguns pontos no litoral que são muito mais interessantes, né? Note aqui você, a bacia Potiguar, ela vai ser a maior região de extração de petróleo no continente que o Brasil tem, né? Olha só, 85 mil barris por dia. Depois você tem aqui na sequência exatamente qual que é a bacia do Recôncavo Baiano? Não, aqui, a bacia Sergipe-Alagoas, né? Então, a bacia do Recôncavo Baiano, depois a bacia do Espírito Santo. Essas aqui são muito interessantes, por quê? Porque elas estão aqui próximo ao litoral. Então, você extrai, já beneficia ali o petróleo, né? Tira todos os subelementos aí e joga no navio e pode transportar para qualquer lugar aí do litoral brasileiro, né, ou então para outros lugares do mundo, beleza? E daí é lógico que a nossa grande descoberta é o pré-sal, tá? O pré-sal tem esse nome por quê? Porque se você lembrar lá do que eu havia dito de como se forma o
você vai ter, ó, a região então do mar, aqui acima do mar, né? Você vai ter então um depósito bastante grande aqui de sedimentos. Depois você tem, né, o sal, tipo assim, a camada que é pós-sal, tem o sal, o pré-sal e debaixo disso está o petróleo. O grande problema é a profundidade, ó, de 7 a 8 quilômetros de profundidade. Muito fundo, muito fundo. É uma coisa muito impressionante que a Petrobras faz, tá? A gente tem aqui, ó, esse mapinha, nesse mapinha aqui meu, você nem tem toda a dimensão completa, né? Na verdade, o pré-sal, ó, é do Espírito Santo até Santa Catarina. Então, sim, tem muito, muito petróleo aí nessa região. Não sei se você percebeu, tá? O pré-sal é dentro do oceano, tá vendo? Dentro do oceano, né? É uma distância até considerável. Se eu não me engano, tipo, tem poço aqui, ó, que bate tipo uns 200 quilômetros para dentro do oceano. Mas enfim, a gente extrai. A Petrobras é sangue nos olhos para essas coisas. A Petrobras é a melhor do mundo para extração em águas profundas. E aqui, ó, tem uma evoluçãozinha das profundidades atingidas pela Petrobras, né? Só para você ter uma ideia, em 1992 a Petrobras extraía petróleo a 781 metros de profundidade, né? Depois, ó, 2009, 2.172 metros de profundidade, né? O Lula aqui, ó, não é o presidente não, tá? É o nome do campo de petróleo, de extração de petróleo, beleza? O que é notável? Notável é o seguinte, ó, tem 2 quilômetros de mar, de água, e depois você vai perfurar mais 8, né? Até atingir lá o petróleo, beleza? Então é um negócio bastante complexo. Então, senhores, ó, é isso a partezinha do início das fontes energéticas e do petróleo, tá bom? Beijão, tchau, tchau, bons estudos aí para vocês e até mais.